Ao longo desses anos todos estudando autoconhecimento, né? Estudando autoconhecimento como se o autoconhecimento fosse uma matéria, assim, né? Pronto, né? Vou comprar livros de autoconhecimento. Não. Na verdade, a gente vai buscando conhecimento sobre o ser através das múltiplas óticas que a humanidade já tentou explicar. Seja através da ótica da ciência, seja através da ótica da psicologia, da filosofia ou da religião. Então, meu interesse no da Escola do Fluxo é sempre poder fazer um elo entre essas informações. Meu interesse nos vídeos que eu trago para vocês sempre foi fazer um elo entre essas informações. E eu faço isso por duas razões. Primeiro, porque foi assim que eu precisei entender para que eu pudesse me abrir para esses conhecimentos. Para quem não me conhece, eu sou biólogo de formação, tenho mestrado em engenharia ambiental, então eu tenho um pensamento científico, eu tenho um pensamento cético. O pensamento científico é aquele que faz você questionar absolutamente tudo, até então que você encontre formas suficientemente plausíveis para você comprovar que aquela informação faz o mínimo de sentido. Então, como muita coisa no que tange a espiritualidade não pode ser provada cientificamente, a gente não tem equipamento, a gente não tem método, a gente não tem investimento ainda para provar muita coisa, pegar apenas relatos anedóticos, né, que é o quê? É a experiência de um indivíduo, né? A experiência daquela pessoa ali fala que então existe uma técnica secreta de meditação que pode remover e limpar toda a nossa mente e tudo mais. Então, como isso não é prova o suficiente, o que a gente faz? A gente cruza informação. Então a gente cruza informação e percebe que muitas vezes o mesmo conceito, seja crenças limitantes, ele também é falado como couraças, ou como necessidade de contorno, ou como ideias de ego, necessidade de individuação, ou é falado através de, na neurociência, hoje em dia vai se falar bastante sobre os circuitos neurais e os níveis de dopamina e de serotonina que então condicionam determinados comportamentos, ou na religião vai falar sobre sankaras, que são as feridas emocionais, são as amarras da mente. Enfim, tem 1 milhão de abordagens distintas para a gente entender absolutamente a mesma coisa. Como eu pude perceber isso e percebo, imagino que muitos de vocês aqui também têm essa visão, afinal vocês estão acompanhando o meu canal, porque vocês provavelmente gostam da maneira como eu estou apresentando informações. Se vocês gostam dessa maneira assim de pegar um pouquinho de cada ponto, assim, fazer esse cruzamento e ver como é que isso se aplica na sua vida pessoal, cara, você tá no seu lugar certo, é a minha forma de ensinar, é a minha forma de transmitir conhecimentos, principalmente sobre aquelas coisas que são tão intangíveis, né, tão com pouca substância às vezes, né, então é ajudar a pensar dessa maneira. E essa informação toda sobre o sistema de crenças, né, crenças limitantes, eu confesso a você que durante muito tempo eu tinha até uma resistência de usar esse conjuntinho de palavras. Falar assim, as crenças limitantes, né? Acho que vem um pouco do julgamento que eu fazia também com outras terapias holísticas e outras abordagens que eu achava que não tinham fundamento suficiente. E vem de um lugar de soberba, vem de um lugar de julgamento, tem todas essas coisas que eu já pude olhar. Hoje eu tento não me preocupar tanto com isso, simplesmente pegar a linguagem que eu acredito que toca nas pessoas, sabe? Então, se você entende como amarra emocional, como bloqueio, como trauma de infância, como qualquer outra coisa, tudo bem. A gente vai usar a palavra aqui hoje de crenças limitantes. E é uma forma da gente falar exatamente da mesma coisa. Aquilo que eu olho para o mundo e percebo como possível ou impossível, ou seja, que me limita ou que não me limita, e da onde veio isso e como mudar esses padrões de pensamento. É importante a gente pensar que todos nós somos feitos de hábitos, né? A gente tem muita dificuldade até de criar hábitos, né? Principalmente no mundo tão acelerado como é o mundo que a gente vive hoje, que a gente tem um excesso de informação, a gente abre o YouTube ou o Instagram ou até Netflix ou qualquer outra coisa do gênero, a gente tem um overload de coisas chegando até a gente e fica muito difícil a gente se manter focado. Essa dificuldade da gente se manter focado dificulta a gente a criar novos padrões de comportamento também. Dificulta a gente a se dedicar a ir para academia ou estudar um assunto, qualquer coisa do gênero, assim como também dificulta a gente começar a pensar de novas maneiras. É importante que você entenda que até a forma como você pensa é um hábito. A forma como nós pensamos é um hábito. E ela começou lá na infância. Lá na infância te ensinaram o que era certo, o que era errado, como era certo se vestir, o que era certo comer, como é certo se portar na frente de um estranho, com quem que você fala, com quem que você não fala. Te ensinaram ou não te ensinaram, né? Acho que muita coisa não nos ensinaram. E de forma alguma eu quero rechaçar ou falar mal dos nossos pais. Nós temos que honrar os nossos antepassados. E até uma dica que a gente possa fazer exercícios de olhar e perceber tudo que a gente aprendeu de bom com as pessoas que nos ensinaram como ser humano, né? Nossos pais, nossos professores, nossos irmãos. Todas essas pessoas, elas contribuíram pra gente construir a mente que a gente tem hoje. Só que a gente absorveu delas hábitos bons, bons pensamentos, bons julgamentos, formas virtuosas de olhar pra vida e também maus pensamentos, maus julgamentos, formas viciosas de olhar pra vida.
Quem aí conhece alguém, até mesmo da família, que tem medo de tudo? Aí tu vai falar assim, mas como assim tem medo de tudo? Parece que a pessoa anda na rua com medo. Anda na rua não aberta a interagir com outra pessoa, às vezes com medo de quem tá vindo na direção dela, quem tá atravessando a rua do outro lado, o tempo todo. E isso faz parte da nossa sociedade. A gente vive num país que de fato, né, pra quem é daqui do Brasil, a gente vive num país que de fato tem questões criminais e violência, estamos expostos a isso, e isso faz parte do nosso condicionamento mental. A nossa mente funciona de um dado jeito que também é fruto desse coletivo da onde nós nascemos. Faz sentido isso pra você? Esse tipo de comportamento é um exemplo de uma forma de ler o mundo que é equivocada. Afinal, eu nunca sei quem são as pessoas que estão à minha volta, eu não sei o que elas querem, eu não sei nada. Então, da onde vem a ideia de que eu preciso me proteger? Da onde vem a ideia que eu preciso ter medo dessas pessoas que são estranhas, pessoas que então eu desconheço? Da onde vem a ideia de que eu preciso ter medo do desconhecido? Isso é uma temática muito profunda, galera.